Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no canal e Família, esse espaço criado para nós sermos abençoados com o estudo da lição da Escola Sabatina através da Palavra de Deus. Nós tivemos uma semana ricamente abençoada com esses estudos, são estudos desafiantes, mas com a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, nós entendemos que fizemos o nosso melhor e o assunto foi compreendido. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui fazendo a recapitulação da lição. Vamos começar agora. Hoje é 26 de abril. Participe conosco. Nesta semana, nós estudamos a lição número 4, em defesa da verdade. E começamos a fazer esse estudo com o verso para memorizar. João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que mensagem de esperança esse verso. Não se esqueça de compartilhar esses conteúdos com seus amigos, de fazer sua inscrição, deixar aí o seu like. E juntos nós vamos agora começar a recapitulação. Mas antes, vamos orar. Oremos. Nosso querido Deus, nosso Pai bondoso, louvamos e te bendizemos o teu nome, porque tu és bom, a tua misericórdia é sem igual, e pelo privilégio de estudar a tua palavra. Ser conosco nesse momento é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar agora o nosso resumo da semana e aqui no sábado nós já vamos encontrar um testemunho de Policarpo, que era um líder da igreja e foi martirizado na sua época. É importante nós lembrarmos que essa semana nós vamos ver vários testemunhos de pessoas que se mantiveram firmes à palavra de Deus, mesmo em meio à grande perseguição. E aqui a história dele conta que ele era da cidade de Esmirna, né? E essa cidade ela era leal a Roma, ela respondia ao Império Romano. E existia na época práticas de queimar incenso, né, para deuses romanos. E ele não fez isso, ele decidiu não se prostrar a esses deuses. E isso custou a vida dele, a sentença de morte dele. Né? Então a lição ela traz esse testemunho aqui para dar essa introdução e nós vamos ver várias outras pessoas que se mantiveram firmes à palavra de Deus. Ale, é importante nesse estudo de sábado nós aproveitarmos aqui a nossa recapitulação para contextualizar o período histórico que nós estamos avançando aqui no nosso entendimento, de que são trazidos esses testemunhos. Então, ao longo da semana, nós tivemos testemunho dos valdenses, dos reformadores, e aqui na nossa introdução é trazido o testemunho de Policarpo, dos cristãos ali da igreja primitiva, né? E esse testemunho, por exemplo, data do primeiro e segundo século. Já avançando aqui no nosso estudo, nós vamos ver que a lição vai trazer testemunho dos valdenses, por exemplo, que viviam ali no século XIII, século XII. Né? Nós vamos aprofundar isso um pouco mais na nossa recapitulação. E os reformadores, no final desse período profético aí, já ali pelo século XVI, surgem também, começam a surgir em vários países da Europa os reformadores, com seus testemunhos, são exemplos de coragem, de pessoas que se mantiveram leais à doutrina que encontraram na palavra de Deus. Para a gente finalizar esse estudo de sábado aqui, a gente pode destacar uma frase da lição que diz assim: o sacrifício deles reaviva a nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. Para que nós possamos tomar esse exemplo e o testemunho dessas pessoas possa nos inspirar a sermos fiéis a Deus. No segmento da nossa recapitulação, nós chegamos aqui no domingo, perseguidos mas triunfantes. Foi um tema bem desafiador, trabalhou profecias de Daniel, profecias de Apocalipse, e trabalhou a perseguição que esse poder, recebendo o poder do inimigo de Deus, Satanás, colocaria sobre a igreja. Então, aqui nós temos duas profecias que falam do mesmo período profético. Enquanto Daniel fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
Lá na revelação do Apocalipse 12, verso 6, foi falado de 1260 anos. E no nosso estudo nós entendemos que são dias proféticos e que trabalham o mesmo período profético. E a lição trouxe a compreensão que as pessoas que viveram nesse período, os cristãos que viveram nesse período, sofreram essas ações do Império Romano diretamente e também da Igreja Romana, mas eles foram perseguidos, mas se mantiveram fiéis a Deus. Então, um testemunho muito poderoso do poder de Deus em favor do seu povo. Essa é uma mensagem que nos enche de coragem e de esperança para os momentos que vivemos. Pai, um ponto interessante aqui, que a lição nos trouxe também, que eu acho bom destacar aqui, é a questão da compreensão dessa profecia, né? O senhor citou aí os textos de Apocalipse, de Daniel, e nós vimos que eles falam de um determinado período, de 1260 dias. E a lição nos trouxe a compreensão, através de textos bíblicos também, que é Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 6, que lá fala que um dia profético equivale a um ano. Né? Então, foi entendido que esses 1260 dias que está na passagem são 1260 anos, que é a mesma coisa do tempo, dois tempos e metade do tempo de Daniel. Né? Então, a lição nos trouxe essa compreensão e é importante ressaltar aqui. Ale, é interessante essa compreensão que você trouxe para a gente, porque a própria palavra se explica, né? Então, nós encontramos nas Escrituras a chave para a interpretação profética desses textos, dessas passagens que foram trazidas para nós. Outro ponto que a gente pode destacar desse estudo é o início, os eventos que marcaram o início desse período sombrio de perseguição e os eventos finais, né, que marcaram o final desse período. E a lição trouxe aqui para a gente que esse evento de início foi quando a última tribo bárbara foi expulsa ali do território romano, no ano de 538 depois de Cristo, começou-se então a contagem desse período profético. E no final, o encerramento é com a retomada ali das forças francesas no Império Romano, quando o general de Napoleão aprisiona, né, leva aprisionado o Papa Pio VI. E esse período aí de escuridão, esse período obscuro da história de muita perseguição, vai ser foco, vai ser plano de fundo do nosso estudo ao longo da semana. Então, nós vamos seguindo aqui no nosso resumo da semana, chegamos aqui na segunda-feira. O tema foi A Luz Vence a Escuridão. Né? Lembrando que esse termo escuridão faz referência ao que nós estudamos no domingo, né? Que é esse período profético de 1260 anos, em que a igreja sofreu forte perseguição, né? E muitas práticas pagãs foram introduzidas no meio cristão. Vocês gostariam de destacar mais algum ponto aqui na lição? Ale, eu acho que como ponto principal desse estudo, nós podemos destacar aqui o testemunho de pessoas que se mantiveram firmes, né, ao lado da palavra. Então a lição já começa a trazer esses testemunhos aqui nesse dia de segunda-feira, principalmente com o testemunho dos valdenses, que viveram aí nesse período escuro da igreja. Como você destacou, práticas pagãs inundaram a religião. O Império Romano adotou o cristianismo de forma política ali para fazer uma política e perverteu a fé, a religião. Mas pessoas como os valdenses se mantiveram firmes aos princípios que eles encontraram na palavra de Deus. Acho que esse é o ponto principal, até porque o título de hoje, né, o título de segunda, diz a luz vence a escuridão. Então a luz é a palavra de Deus, são as verdades encontradas nas Escrituras. Um outro ponto a ser destacado, que eu vejo, é a referência bíblica da pergunta número 2, onde Judas, ele exorta, aliás, melhor dizendo, aos cristãos a lutar pela fé. E esses grupos que viveram nesse período, e o Júnior trouxe o exemplo dos valdenses aí, eles lutaram pela fé. E como que eles lutaram pela fé? Sendo fiéis à palavra de Deus.
vivendo, buscando viver a palavra de Deus. E no livro do Apocalipse é trazido a promessa de dizer, olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma promessa para mim e para você também, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem preparado para nós, os fiéis, a coroa da vida eterna. No estudo da terça-feira, Coragem para Permanecer em Pé, nós pudemos aprender sobre a obediência e a lealdade à palavra de Deus. Nós tivemos ali importantes lições, principalmente a partir do testemunho dos valdenses. Esse grupo de cristãos, aí, esse remanescente fiel à palavra de Deus, que viveu ali no período do século XII. E nós tivemos aqui uma importante citação da lição, acho legal a gente trazer, que diz assim, uma importante característica dos valdenses, assim como dos reformadores, é a lealdade absoluta a Deus e a obediência à autoridade das Escrituras. Então foi sobre isso que tratou o nosso estudo, trazendo lições sobre permanecer fiel, mesmo em meio a situações difíceis, a circunstâncias difíceis de perseguição e até morte. Sobre os valdenses, nós aprendemos que foi um grupo ali que viveu fiel à palavra de Deus no norte da Itália, diz a lição, e no sul da França. Uma característica, né, Júnior, que é digna de ser ressaltada nesse grupo dos valdenses, é que, embora perseguidos, e eles foram muito perseguidos, tanto é que eles tiveram que se isolar em áreas mais remotas do território, nas montanhas, tanto da Itália como do sul da França, eles procuraram viver o que criam, o que eles tinham conhecimento. E eles, o isolamento deles não foi um isolamento para viver só entre eles. Eles continuaram pregando a missão. A luz que eles tinham da palavra de Deus, e no estudo nós vimos que não era uma luz completa, eles não tinham entendimento da palavra de Deus completamente, até porque a palavra de Deus era restrita. E a parte que eles tinham acesso, eles eram fiéis, eles faziam cópias e distribuíam isso por onde eles tinham contato. É um exemplo maravilhoso que nós tivemos estudando essa mensagem. Nós chegamos aqui no nosso resumo na quarta-feira, que trouxe o tema A Estrela da Manhã da Reforma. E acho que o assunto principal que a lição nos trouxe aqui foi o testemunho, mais uma vez, dos reformadores e dos valdenses também, né? Sobre o contato deles com a palavra de Deus. À medida que eles iam redescobrindo doutrinas, eles iam se deparando com as verdades bíblicas, isso ia trazendo muita alegria para eles, muita felicidade e transformação também. Né? Então a lição destacou isso aqui. Outro ponto importante, ela falou dos benefícios que nós temos ao estudarmos a palavra de Deus. Isso aqui aconteceu na vida deles lá atrás e pode acontecer na nossa também, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, estudamos a Bíblia. Eu acho que um ponto a se destacar aqui diz assim: o estudo da Bíblia, ela amadurece o discernimento. Né? Então, nós que estamos num conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, você ter discernimento, saber o certo e o errado, o que está acontecendo, é importantíssimo, né? E a palavra de Deus nos traz esses benefícios. E a lição colocou aqui outros benefícios, como estabilidade de propósito, paciência, né? Fortalece a nossa fé, entre outros. Um assunto bem importante a ser destacado aqui, a estrela da manhã da reforma, precisamos entender que essa realidade, ela é contínua. Então, assim, ao mesmo tempo que os valdenses estavam sendo fiéis a Deus naquilo que eles conheciam ali por volta do século 1100, 1200, 1300, em outras partes da Europa também estavam surgindo pessoas que ficou conhecido na história como reformadores. E à medida que esses reformadores tiveram contato com a palavra de Deus, como o Alexandre falou, eles foram transformados, eles se encheram de alegria, eles viram que eles estavam imersos em uma tradição, uma ignorância, e que eles, agora iluminados
pela estrela da manhã, pela palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, eles começaram a ter as suas vidas transformadas e a agir para que essa mensagem chegasse a outras pessoas. A lição nos trouxe o exemplo de John Wycliffe, o desejo que ele teve e as ações que ele empreendeu para pegar a palavra de Deus e traduzir para o inglês, para que o seu povo, a sua gente, tivesse acesso àquelas mensagens. Hoje, você e eu, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a palavra de Deus em abundância. Que ela também sirva para iluminar a nossa vida, nos encher de alegria. É o propósito da palavra de Deus para todos nós. E finalizando a nossa recapitulação da lição 4, nós chegamos aqui ao estudo de quinta-feira, que trouxe o título Animados pela Esperança. E é justamente sobre o que se trata, sobre o que tratou esse tema. Através do exemplo dos valdenses e de alguns reformadores que são trazidos aqui, Hus, Jerônimo, Tyndale, Latimer, são expoentes aí da reforma, nós vamos ver que eles foram fiéis. E essa fidelidade, essa lealdade aos princípios bíblicos se deve muito à crença nas promessas que Deus deixou. Então, Jesus prometeu vida eterna, ressurreição, e isso era um combustível que alimentava a fé de cada um deles. A lição tratou sobre isso, dizendo que, na fala de Cristo mesmo, no Evangelho de João, diz assim: porque eu vivo, vocês também viverão. Então, essa promessa que alimentava a fé desses reformadores, dos valdenses, dos fiéis cristãos dessa época, também deve ser a promessa que motiva a nossa fé. Nós devemos viver por elas e nos motivar a sermos fiéis a Deus. E, Júnior, um ponto importante que a lição destacou aqui, falando desses homens, é que eles olhavam para além da realidade que eles estavam vivendo ali. Né? Então, confiados na palavra de Deus, na esperança que eles tinham da vida eterna, da ressurreição, eles aguardavam um novo céu, uma nova terra. Né? Então, como você falou, isso aí os motivava a prosseguir na missão deles. Né? E isso é muito importante, Alexandre, porque você levantou aí que eles olhavam além da realidade deles. E qual era a ótica deles? Eles olhavam para quê? Porque a realidade ali era triste. Eles olharam quando eles tiveram acesso à palavra de Deus, que estava presa, estava cheia de tradições. Então, no momento em que eles tiveram acesso à palavra de Deus, eles puderam lançar esses olhares. E esses olhares trouxeram para ele esperança, e assim, em meio às provações que eles ainda enfrentavam, eles puderam ser perseverantes. E a lição finalizou trazendo um pensamento de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que foi um dos motivos que os levou a ser alegres, felizes e perseverantes. Diz o texto: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Louvado e bendito seja Deus.